Não dá para começar a falar de storytelling sem falar de A Jornada do Herói. E para falar de Jornada do Herói, a gente vai precisar falar de um livro chamado O Herói de Mil Faces. E para falar do Herói de Mil Faces, a gente tem que falar de Joseph Campbell. Para quem não sabe, Joseph Campbell foi um antropólogo que estudou a maioria dos povos do mundo, a questão cultural desses povos. E ele identificou que de todos esses povos que ele estudou, tinha uma coisa que se repetia, como se fosse uma grande canção da humanidade. Todas as histórias que ele ouvia, de todas as culturas, em várias línguas, em mais de 40 línguas, ele percebia um padrão universal que aparecia em todas as histórias que ele contava. Esse conceito que ele descobriu está nesse livro, O Herói de Mil Faces. Para quem tem interesse mais em se aprofundar no assunto, tá aí a referência, pode pegar. O formato que ele achou foi esse aqui, ó. Ele nomeou cada uma desses elementos. Então ele chama Mundo Comum, Chamado Aventura, Recusa do Chamado, Encontro com o Mentor, Travessia do Problema Menor, Testes Amigos e Aliados, O Casulo, Aprovação Suprema, Iniciação Recompensa, Retorno, A Ressurreição e Liberdade. Tá bem no centro ali, ó, mundo exterior e mundo interior. São elementos universais. Todos esses caminhos são trilhados pelo herói de todas essas histórias e eles passam pelo mesmo processo. Só dando um exemplo, o mundo comum seria o mundo onde ele vive com a família dele, a tranquilidade. Quando ele é chamado à aventura, ou é por vontade própria, ele sente um desejo profundo de algo e ele sai em busca desse algo. Ou então ele é obrigado, por conta de uma perda, ele entra num conflito e é obrigado a sair do lugar dele comum, mas a questão é, o formato é o mesmo. Ou ele sai porque ele quis, ou ele sai porque foi obrigado. E aí começa a jornada e ele vai passar por todas essas 12. E tem uma questão que unifica todo esse processo, que é a questão da transformação interna desse personagem. É por isso que tá ali, ó, mundo exterior, mundo interior. Ele sai de um estado exterior, ou seja, que ele é movido pelo que acontece em volta dele, para fazer uma jornada interior que é de autoconhecimento. É daí que começa o storytelling. O mercado corporativo vai se apropriar desse conhecimento antropológico para transformar isso em mecanismos de vendas. Esse formato ele está arraigado dentro do psique, do inconsciente da humanidade. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, se você contar uma história com esse formato, ela vai se emocionar, ela vai ficar impactada e ela vai parar para prestar atenção, porque isso aqui está arraigado no inconsciente dela. Em relação ao conteúdo, muitas vezes o conteúdo é geralmente mais curto, né? Nas redes sociais, a pessoa pode falar, são 12 passos, vou ter que colocar eles todos em conteúdo menor. Não, esses são etapas, assim. A principal questão é, a pessoa vai estar no universo comum, ou seja, no mundo marasmo, e vai ter que passar por uma transformação. Para isso, ela vai ter que trilhar obstáculos, caminhos, provações, e isso sim tem que estar presente em todas as histórias. Aí, se for possível, ter aliados, ter o lacaio, ter o antagonista também, isso também é importante, mas em histórias menores, principalmente em questão de rede social, o segredo é trazer uma história com um mundo comum, pode ser até a história de você mesmo que tá nos vendo, quer trazer sua história para as pessoas. Construa a partir disso. Quem você era antes de estudar, ou por que você decidiu estudar, para depois falar qual obstáculo você enfrentou durante, por exemplo, a faculdade ou o seu trabalho, para depois vencer isso e chegar no final transformado em si. Flávio, nós começamos essa conversa no início com o objetivo de dissecar os elementos responsáveis pelo sucesso de um roteiro que prende atenção, que emociona. Não tem como falar de persuasão sem falar de storytelling. Quais elementos são essenciais para um storytelling que emociona? Então, Wanderson, eu vou trazer 3 elementos fundamentais em todo bom storytelling e principalmente para diferentes tipos de formato. A pessoa pode construir esse storytelling no carrossel de 10 lâminas ou conteúdos até maiores, mas tem 3 elementos que são essenciais. Esses são apresentação, desenvolvimento e conclusão. E como é que você apresenta um bom conteúdo nas redes sociais? Com uma frase de impacto, com a headline, trazendo para o universo do conteúdo digital. Você tem que prender a atenção da pessoa de cara, senão ela não vai consumir o seu conteúdo, seja um carrossel, seja um conteúdo até estático, seja um vídeo, você tem que prender a atenção dela nos 5 primeiros segundos, logo no início. Ou num carrossel é uma headline, trazer algo de impacto, essa apresentação. Aí no desenvolvimento você vai discorrer, pode falar também 5 dicas, fazer um conteúdo de lista, que é uma headline boa também, e você vai discorrer sobre isso para chegar no final, ter a conclusão que é o CTA em si, para a pessoa seguir você, comentar, compartilhar, engajar e até vender também. Flávio, eu trouxe um exemplo aqui, desculpa te interromper, é que o vídeo começou ali. Eu trouxe um exemplo aqui de como o storytelling foi usado, por exemplo, num filme O Lado Bom da Vida, né? Para poder fazer um merchandising. Ela vai contar uma mini história que tem boa parte dessas etapas em que o personagem ele traça, né? E eu acho que é um bom estudo de caso para a gente poder ver isso na prática acontecendo. Vamos ver? Alguém já te contou como Tommy morreu?
Não. Estávamos casados há 3 anos e 5 dias e eu o amava. Mas nos últimos 2 meses eu não curti o sexo. Eu sentia que estávamos tão diferentes e eu fiquei deprimida, em parte pelo fato de ele querer filhos e eu já penava bem para cuidar só de mim. E eu não acho que isso seja crime. Bom, enfim, uma noite depois do jantar, ele foi a Victoria's Secret no Shopping King of Prussia e comprou lingerie para esquentar a relação. Na volta parou na 76 para ajudar um cara com pneu furado e foi atropelado por um carro e morreu. E o pacote da Victoria's Secret estava no banco da frente. Isso é um sentimento. O mundo comum dela e do marido era aquele relacionamento numa Smith, já o tempo passando ali, não saía do mesmo lugar. Qual foi a aventura que o marido encontrou? Ou seja, procurar algo exatamente para apimentar a relação, para buscar... O que tirou ele do mundo comum, né? A relação tava fria, né? Isso foi... E ele tava tentando salvar... O casamento dele tava acabando, né? Fica claro ali. E aí ele tenta salvar o casamento, né? Então é isso que vai forçar ele a sair do mundo comum, né? Sim, é uma boa história isso. A pessoa sai não por vontade própria, mas sendo forçada porque conecta mais. E ele fez isso porque pelo bem do casamento dele, ou seja, a Victoria's Secret entra como uma declaração de amor. Qual uma declaração de amor a maior para uma pessoa mostrar que você tá afim de manter o relacionamento, que você tá buscando formas de manter aquela relação quente assim. Então a Victoria's Secret entra, a marca entra como isso, como uma declaração de amor, ou seja, a forma que ele encontrou para demonstrar tô afim de manter o relacionamento com você, quero ficar mais tempo contigo, é apimentando a relação, isso por meio da lingerie da Victoria's Secret. Então dá para trazer isso nas marcas em si, a marca se conectar a partir da emoção, ou seja, de qual emoção que ela transmite para o público. É uma coisa que me chamou a atenção, que nessa história ela é a coadjuvante, mas ela também é um antagonista, né? Porque é ela que não tá mais interessada, né? Quando ele sai desse mundo comum, na verdade, o primeiro desafio que ele tem é ela, porque, querendo ou não, será que eu vou conseguir salvar a minha relação ou não? Mas será que ela vai querer? Não. Ele vai na loja, no shopping, né? Da Victoria's Secret. Aqui é a inserção da marca, né? No momento em que ele luta bravamente para salvar o relacionamento, o posicionamento da marca já é um exemplo de uso, né, dos conhecimentos de Joseph Campbell como elemento para entrar nas emoções das pessoas. E outra coisa também que me chama a atenção é que na jornada dele é de retorno. Tem a ida, que ele vai e compra, é a jornada, mas também tem um retorno, né? E nesse retorno, ele sofre o acidente. É uma história trágica, né? Mas acaba que a marca escolheu se posicionar junto desse personagem, porque quando você morre por amor, tem outro significado, né? Sim. Então a marca, ela se associa ao amor verdadeiro. Então, se você quer expressar seu amor verdadeiro, Victoria's Secret é um ótimo presente, sem a tragédia, é claro, sim. Né? E o presente fica ali, ó, atrás do carro, de forma lúdica. E eu acho legal o diretor ter ainda colocado pontuado. Isso é um sentimento. Para dizer assim, olha, eu sei o que você está sentindo. Compra esse produto que você vai conseguir expressar todo esse amor, né? Porque você fica com dó da relação, mas também você sabe que ali está se tratando de amor verdadeiro. Ele ama de verdade ela, só que o desfecho, ele é conveniente à trama do filme, né? Porque agora ela está tentando recomeçar a vida, né? E ele é o potencial substituto, né? Do finado. Então, eu acho que o storytelling ele foi resumido, é claro que não tem as 2 etapas, deixa isso claro. Sim. Não, você não é obrigado a usar exatamente cartesianamente as 2 etapas, mas se você souber utilizar ela, porque cada uma delas está provocando um sentimento, uma emoção, você consegue tranquilamente fazer marketing com isso. Pensar primeiro em qual sentimento que você quer trazer na pessoa para depois conseguir conectar com ela e com isso vem a venda até naturalmente. Aí você pensa, quais valores minha marca está atrelada? Por exemplo, a Victoria's Secret já se atrelou numa questão de amor, de paixão, assim, de manter o relacionamento quente. Um amor eros, né? Poderia ser um amor ágape, entre mãe e filho. Então, Flávio, eu trouxe aqui essa outra imagem que mostra as possibilidades do storytelling, né? Ela é muito boa para você comunicar uma mensagem, é bom para fazer marketing, é bom para entregar conteúdo. Provocar emoções, principalmente. Ah, com certeza. Essa é a matéria-prima das histórias, né? Interessante que ela vai exatamente em emoções primitivas, né? Sim. Que são ancestrais, né? Desde os tempos
tempos mais remotos. São emoções que estão arraigadas no nosso inconsciente. São as mais fortes, inclusive. Que estabelece uma relação de confiança, né? As pessoas têm mais facilidade de acreditar numa história bem contada do que em qualquer outra coisa, em qualquer outro argumento. Uma história bem contada causa um efeito persuasivo muito maior. E é claro, dependendo do conteúdo da história, viraliza, né? Porque se você souber também utilizar um bom conteúdo, um bom storytelling, você consegue viralizar também. Quantas vezes você já não viu um vídeo no YouTube, alguma história muito engraçada, e isso viralizou, né? E quanto mais pessoal a experiência, melhor também, porque aí gera mais conexão, porque ali foi história de experiência própria, da própria personagem de Jennifer Lawrence, então por isso que ela conecta mais. Eu vou colocar aqui também algumas perguntas que você precisa fazer quando você pensar no seu storytelling, né? Como usar o storytelling para prender a atenção? Como usar os sentimentos e as emoções que essa sua história causa para vender? Quais emoções você quer que as pessoas sintam? As emoções que você gera podem ajudar a sua marca? Porque tem um detalhe. Se a emoção foi negativa, também vende. Sim. É só você colocar a sua marca como solução para aquele problema. Por exemplo, se o problema é desmatamento, teu produto ele financia no reflorestamento. Ou então ele ajuda a combater o aquecimento global. Então sim, tanto a emoção negativa quanto a positiva ela vende. É só você posicionar a sua marca. Qual impacto você quer causar no seu público? Que tem a ver com a mensagem final. Como os seus conteúdos podem transformar a percepção das pessoas? Como seus produtos ou serviços podem transformar o seu cliente? Como fazer com que as pessoas falem da sua empresa umas com as outras utilizando o storytelling? Bom, se você gostou desse conteúdo, achou ele relevante, nós da Clipe Brasil, nós temos uma prestação de serviço voltado para microempresa, autônomos, MEIs. Se você está tendo dificuldade com a produção de conteúdo da sua empresa e não consegue fazer com que as pessoas venham até as suas redes sociais, ver o seu produto, a gente conhece soluções que vão te ajudar. É só você entrar em contato com a gente, trazer os problemas que você está enfrentando, que a gente cria uma solução personalizada. E onde você faz isso? @Clipe Brasil no Instagram, Clipe com P mudo, Brasil com Z, ou no site www.clipebrasil.com. Clipe com P mudo, Brasil com Z. E traz seus problemas, coloca lá tudo o que você está enfrentando no seu negócio, que a gente vai criar uma solução adequada para o seu negócio, seu produto ou serviço.